Como eu fiz um convite inicial para você, querido aluno, nós íamos fazer uma viagem e esse é o objetivo que você esteja comigo aí. É uma viagem onde as Escrituras vão nos conduzir, não o texto propriamente dito, mas aquilo que está no seu entorno. Vamos nesse momento, nesse próximo momento, olhar como que a estrutura das Escrituras ou como que a Bíblia foi estruturada. Esse é um assunto extremamente importante, muito gostoso de nós trilharmos, de nós caminharmos juntos para produzirmos esse conhecimento, porque talvez aqui seja um ponto onde muitos desconhecem essa caminhada das Escrituras. Então eu quero convidar você para nós darmos uma olhada naquilo que vamos trabalhar nesta aula. A estrutura da Bíblia é o nosso primeiro momento. Normalmente, quando se aborda a estrutura das Escrituras, pensa-se em algo apenas da cultura material. Mas esta aula tratará do tema sob o olhar das duas expressões culturais, material e imaterial. O objetivo é que a elaboração do que se conhece hoje como uma estrutura acabada possa ser visto como algo que surgiu, em parte, como resultado do fazer cultural e humano. Foi criada uma linguagem exclusiva para produzir as Escrituras? A produção desse livro se deu em um ambiente fechado, sociogeográfica e culturalmente? Houve interação com outros centros de produção da cultura literária? Quais materiais foram utilizados para essa produção? Você percebe que nós temos uma viagem emocionante em torno de perceber a estrutura das Escrituras. Como que ela foi estruturada? Que língua foi escrita? Ou quais línguas foram escritas? Mas que material foram utilizadas? Então, com certeza será emocionante nós percebermos, já somos encantados pelas Escrituras no seu texto e perceber como que esse texto chegou até nós ou foi produzido para que estivéssemos assim, com certeza vai ser extremamente importante. Aquilo que compõe a estrutura das Escrituras, sem dúvida, as línguas que deram vida, que deram vitalidade a esse texto que nós conhecemos, a esta forma que nós conhecemos, sem dúvida nenhuma, é uma coisa extremamente importante. Quero convidar você a dar uma olhada no nosso material, que vai servir de base para nós caminharmos nesse assunto extremamente importante do nosso tema. As línguas que foram utilizadas para a escrita do Antigo Testamento. As línguas são resultado de interação sociocultural e desenvolvimento de uma sociedade que busca maneiras adequadas de compartilhar seus mundos socialmente criados. A língua, ela é dinâmica. Por isso que Deus não simplesmente se mostrou ou se revelou através de um outro meio cultural que não fosse tão dinâmico, rico como é o caso das línguas. A língua, ela confere identidade e por isso mesmo Deus quis utilizar essa ferramenta para mostrar a sua identidade com aquele povo para quem ele estava se revelando. Uma outra coisa importante é que Deus, poderoso e sábio, utilizou-se de meios culturais, compreensíveis e poderosos para comunicação, com o fim de se revelar e ser compreendido. Se você observar, isso confere, vamos usar a palavra dignidade, ou isso confere dinamismo, beleza às Escrituras. Porque numa língua nós podemos uma hora usar narrativa, como veremos em aulas futuras, outro momento podemos usar de poesia, e tudo isso enriquece, tudo isso dá um dinamismo, beleza para o texto e cria identidade daquele que se revela com aquele que é o recipiente, aquele que é o objeto, no sentido não passivo, porque Deus se revela utilizando homens ou seres humanos para seres humanos. Então, como isso é extremamente importante? Podemos
continuar vendo ainda, em sua sabedoria, Deus escolheu se revelar a um povo semita e para alcançá-lo usou uma língua semita. O texto do Antigo Testamento foi escrito nas línguas aramaico e hebraico. Como nós podemos ver, essa ideia de Deus se revelar a uma cultura definida, um povo que estava em um determinado lugar e que compreendia a comunicação através de um veículo cultural. A língua é um veículo cultural. Por isso, então, Deus utilizou essas duas línguas no Antigo Testamento. Basicamente, essas duas línguas, hebraico e aramaico. Então, são línguas fáceis de comunicar coisas práticas, por isso o Antigo Testamento ele não trabalha tanto com conceitos elaborados, mas é muito mais narrativa, e para esse objetivo, Deus valeu-se dessas duas línguas fáceis de fazer este tipo de comunicação. Podemos dizer também que a língua utilizada para a escrita da maior parte do primeiro cânon bíblico foi o hebraico. O hebraico é uma língua pessoal. Por isso, Deus precisava comunicar, Deus precisava falar para aquelas pessoas do coração, de sentimentos. Afinal de contas, era um Deus desconhecido que estava se aproximando e querendo alcançar o coração daqueles receptores ou daquelas pessoas que ouviam os discursos de Deus através dos seus profetas. Então, nada mais correto do que utilizar uma língua que fala muito facilmente ao coração, que é o caso da língua hebraica. Já, por outro lado, como podemos ver, no Novo Testamento, como ali nós temos uma elaboração, uma necessidade de elaboração conceitual, pois tudo aquilo descrito no Antigo Testamento, Deus que se aproxima do ser humano e deseja se revelar para finalmente aparecer e dizer, olha, tudo aquilo que eu anunciei lá no que nós chamamos de Antigo Testamento, se realiza agora no que é chamado de encarnação. Então, o Novo Testamento, por esta mesma razão, é escrito usando especialmente uma língua chamada grego, que era uma língua muito mais conceitual, uma língua muito mais difícil de trabalhar conceitos práticos, mas ideal para abstrair, para adquirir esses conceitos muito mais filosóficos, muito mais profundos, como podemos ver no próximo slide. O Novo Testamento, na língua escrita do Novo Testamento, tem-se a influência do aramaico. O povo de Israel veio do cativeiro de povos que falavam aramaico, que foi uma língua comercial durante um período longo, com influência sobre a cultura judaica. Mas não era mais uma língua com tanto vigor que pudesse suplantar o grego popular na época de produção e transmissão do Novo Testamento. Esta é uma coisa importante quando nós pensamos o porquê das escrituras do Novo Testamento terem sido produzidos na língua grega, como eu falei anteriormente, é uma língua apropriada para trabalhar conceitos. Este autor chamado Joaquim Jeremias, um teólogo que trabalhou muito a Bíblia ou a teologia bíblica, ele tem uma concepção de que a Bíblia foi escrita em aramaico, o Novo Testamento, especialmente os 4 primeiros evangelhos, os 4 primeiros livros chamados evangelhos, foram escritos no aramaico. Essa é uma tese dele. No entanto, sabemos que alguns trechos, algumas partes, alguns discursos de Jesus foram apreendidos através da língua aramaica, mas na grande parte, na grande maioria do texto do Novo Testamento, a língua utilizada para Deus se comunicar foi a língua grega. Uma língua que na época era uma língua comercial, mas também era a língua da filosofia. Era a língua que os grandes filósofos do passado
expressaram suas ideias, construíram pensamentos que até hoje utilizamos e é considerado um patrimônio da humanidade, a filosofia, o pensamento grego, que ajudou inclusive a compreensão, ou melhor, a formatação das ideias teológicas, do pensamento teológico, até porque nós vamos ter pessoas ou teólogos ou pais da igreja que tiveram uma influência desses grandes filósofos, especialmente como Platão e Aristóteles, e esses escreveram em língua grega. Então, por isso, o Novo Testamento ele tem o seu conteúdo, a sua produção, especialmente na língua grega. Podemos ver esse slide a respeito disso. É mais provável que uma pequena porção dos evangelhos tenham sido escritos em aramaico. O grego, no estágio popular, era a língua comercial do mundo, uma língua mais fácil para trabalhar assuntos complexos, como eu falei, é um exemplo da encarnação. Isso, tendo dito isto, mostrado esses dois últimos slides aqui a respeito da língua que foi escrito o Novo Testamento, nós podemos ver uma criatividade. Ora, para um povo, para um contexto e para um conteúdo que precisava ser transmitido de maneira mais prática, então foi escrito em uma língua, em um veículo cultural que servia a esse trabalho já para uma mensagem, um contexto que exigia uma compreensão mais conceitual, mais complexo. Então, Deus se utiliza de uma língua apropriada, adequada, que foi a língua grega para a produção do Novo Testamento. Muito bem, depois de percebermos, de juntos termos esse primeiro momento de produção de conhecimento na estrutura das Escrituras, olhando a língua, por exemplo, como um elemento extremamente importante nessa estruturação do que nós conhecemos como Sagradas Escrituras, importante nós olharmos o contexto. Se a língua ela fala da cultura, especialmente da cultura, fortemente da cultura, o contexto, eu quero focar principalmente o contexto social e geográfico, porque a Bíblia foi escrita num espaço e em um tempo definido. Por isso, quero convidá-lo a nós observarmos nesses nossos slides o material que vamos trabalhar. O ambiente social. A Bíblia não caiu do céu como estrutura, mas é resultado do fazer cultural da humanidade, algo que temos repetido. Como já foi visto, valeu-se de línguas, culturas, mas também foi produzida em um espaço definido e em um tempo com suas peculiaridades socioculturais. Talvez você tenha vindo de uma tradição onde nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não caiu pronta. Ela não teve uma língua sagrada. Ela utilizou-se de uma expressão cultural e ela também não se deu em um ambiente cercado numa redoma espiritual, religiosa, onde o ambiente era totalmente favorável e sem desafios para que ela se desse. Por isso nós queremos nesse momento refletir juntos, vamos atentar para essa ideia de que a Bíblia foi forjada, foi produzida, ela aconteceu como um acontecimento histórico dentro de um contexto social. Vamos dar uma olhada então no nosso próximo slide. Pois eram as realidades sociais do ambiente que surgiram os escritos da Bíblia. Região de tribos nômades, seminômades, sociedade concentrada na solidariedade tribal, sociedades egípcias, mesopotâmicas, fenícias, medos, persas, constante intercâmbio cultural. Ora, o que nós acabamos de ver com essa descrição social, onde os ambientes que a Bíblia foi produzida? Se você observar,
A Bíblia ela cobre uma faixa de tempo bastante grande. Isso significa também que ela cobre um espaço geográfico muito grande. E tudo isso tem uma implicação no tipo de sociedade em que cada tempo e em que cada lugar expressava que tipo de sociedade estava ali, como foi forjado os costumes. Então, a Bíblia ela se relaciona, ela tem um intercâmbio social com vários povos, egípcios, mesopotâmicos, fenícios e todos esses povos bem diferentes, sem falar da diferença social do próprio Israel. Israel não é uma unidade tribal, Israel é uma diversidade. As tribos não representavam unidade religiosa, política, mas na verdade era uma diversidade muito grande. Cada tribo tinha o seu ambiente social muito distinto, e isso é importante quando nós lemos as Escrituras que está sendo escrita dentro desse ambiente social. Uma outra coisa importante que podemos perceber é tanto socialmente, como nós temos visto, mas também geograficamente. Já mencionamos lugares onde a Bíblia se deu, mas eu quero focar especialmente para você pensar nessa diversidade, nessa cobertura geográfica que a Bíblia se dá. Podemos ver então isso nos slides que podem descrever isso para nós. As Escrituras narram acontecimentos e ditos revelacionais ou até mesmo da história social da humanidade, cobrindo um tempo de mais de 2000 anos e um espaço de milhares de quilômetros de terra palmilhada pelos atores das narrativas bíblicas. Como isso é importante quando nós pensamos que a Bíblia não tem ela não tem uma hegemonia em termos de um único lugar. Ela não foi escrita na Palestina exclusivamente, ela não foi produzida no Egito, ela não foi produzida na Mesopotâmia exclusivamente, nas terras gregas, mas ela tem uma diversidade muito grande geográfica. E isso é extremamente importante que você, ao explicar as Escrituras para uma outra pessoa, leve em consideração. Por isso, nós temos uma diversidade de compreensão da própria mensagem, da forma de produção da mensagem, porque nós temos essa diversidade cultural que é extremamente importante. Por exemplo, no próximo slide, que encontramos uma trilha muito grande que os patriarcas trilharam entre a Mesopotâmia, Canaã, Egito e outras terras até hoje chamadas africanas. A maioria das narrativas tem a terra de Israel como cenário principal. Quando você olha para a história lá dos primeiros patriarcas, geralmente você vai encontrar nos atlas bíblicos, nos mapas, aquelas trajetórias marcando por onde passaram os patriarcas. Mas é interessante que aquilo compreende apenas, talvez, menos de 10% do que a Escritura narra. Depois disso, nós teremos narrativa das Escrituras saindo daquele território próximo ao Egito, à Mesopotâmia, e invadindo outros territórios, outras partes geográficas, como a própria Grécia, parte do Império Romano, indo até a Espanha, Portugal, África. Então, a diversidade geográfica das Escrituras é muito grande. E, mais uma vez, quero dizer que é importante você levar em consideração isso na hora de interpretar, de compreender as Escrituras. Podemos ainda ver que o Novo Testamento cobre a região da Palestina, mas estende-se também, como acabei de falar, a Espanha, Itália, Ásia Menor, compreendendo onde hoje estão Turquia, Iraque, Grécia, entre outros. Percebe como as Escrituras ela tem uma amplitude geográfica e que muitas vezes isso é desconsiderado na hora de compreender essa estruturação, como a Bíblia foi estruturada. Então nós estamos pensando na perspectiva imaterial. Então a língua, o contexto social, o contexto geográfico são elementos
imateriais que nós nos propomos lá no início de tratar. Cultura, sociedade, geografia, coisas extremamente importantes quando nós pensamos no ambiente que deu vida, que deu expressão à Bíblia como livro que nós conhecemos, como esse compêndio de livros. Mas, assim como esses elementos são muito importantes para a nossa compreensão da estrutura das Escrituras, é muito importante também percebermos qual o contexto religioso as Escrituras foi forjado. Que ambiente religioso deu vida, deu expressão àquilo que nós conhecemos como Escritura Sagrada. Vamos dar uma olhada no nosso material para nós termos uma ideia com maior clareza. Por exemplo, o ambiente religioso do Antigo Testamento. A religião sempre teve a força de moldar o rumo das civilizações, como é o caso da civilização dos hebreus. Se você atentar para a história da humanidade, provavelmente você já tenha lido, assistido alguma coisa sobre a história, por exemplo, dos romanos, dos gregos, e você vai perceber que em todas essas epopeias, essas grandes narrativas dessas grandes civilizações, o fator religioso é fator preponderante para conferir vida a essas narrativas. Eles conferem colorido a essas narrativas, porque eles sempre fazem parte dessa estrutura cultural, do surgimento desses povos. Quase sempre a religião está presente. No caso dos ambientes religiosos que dão esta vida às Escrituras, não é diferente. Podemos continuar olhando no nosso material, e diz que o Antigo Testamento se desenvolve em meio a dois polos religiosos quanto à forma de explicar o mundo, seu surgimento, sustentação e futuro, como é o caso do politeísmo e do monoteísmo. O que é o politeísmo? Politeísmo, obviamente, vem dessa palavra, a primeira palavra aí, poli, né, que é a ideia de muitos, e teísmo, a ideia de Deus. Então, muitos deuses. Esse é um aspecto cultural importante em todos os ambientes onde a Bíblia foi escrita. Mesmo quando você pensa, por exemplo, no judaísmo, o judaísmo, apesar de ter um discurso, como veremos no slide seguinte, de monoteísmo, no entanto, ele estava dentro dessa relação do politeísmo. Então, o politeísmo eram aquelas culturas, aqueles povos que manifestavam a crença em vários deuses, enquanto que o monoteísmo era a convicção, era a confissão em um Deus único. Então, teísmo, então um único Deus. Podemos passar para o próximo slide, então, e perceber que as civilizações que mais influenciaram na formação de Israel, como a egípcia, a mesopotâmica, a cananeia, a fenícia e outras, eram todas de práticas politeístas. Israel tem uma confissão monoteísta, mas como eu falei antes, é um discurso, é uma confissão desejada pelos profetas, mas nem sempre isso foi algo vivenciado por Israel, pois Israel vive nesse apelo dos profetas para viver o monoteísmo até o período do cativeiro, aonde finalmente, depois do cativeiro, Israel volta como um povo de identidade religiosa monoteísta. Mas até então ele vive sobre esse apelo, como nós temos aqui no último ponto aqui do slide, uma exortação querigmática, ou seja, uma proclamação constante, um chamado ao arrependimento dos profetas por parte de Israel. Isso é uma questão importante quando nós pensamos no ambiente religioso do Antigo Testamento. Israel
recebe esse apelo dos profetas para que se volte para o monoteísmo, mas na prática é um povo que vive flertando constantemente com o politeísmo, pois a sua origem, a sua gênese está no monoteísmo, porém com um forte apelo profético para uma conversão ao monoteísmo. Olhando agora no segundo momento deste tópico, nós vamos ver como é que é o ambiente religioso do Novo Testamento. Esse grande historiador, que escreve uma obra imortalizada, chamada A Cidade Antiga, ele aponta apenas o ramo de duas maiores religiões no período do Novo Testamento. Dessas duas religiões, a primeira tomava os seus deuses da alma humana, a segunda da natureza física. Porém, o judaísmo e o gnosticismo, que são essas duas religiões, foram motivos de livros inteiros terem sido escritos. O que isso significa? Significa que o ambiente do Novo Testamento, ele viveu, ou melhor dizendo, ampliando mais, podemos dizer que o ambiente religioso que as escrituras foram produzidas, ela sempre foi um ambiente de tensão. A Bíblia não foi, como eu falei anteriormente, a Bíblia não foi produzida em um ambiente homogêneo em termos de religião, mas ela foi produzida em um ambiente religioso de tensão, onde existe o politeísmo estabelecido, existe uma tentativa de estabelecer o monoteísmo, e isso sempre na história que as escrituras vai ser produzida é um choque existente. Então, olhando o próximo slide aqui da nossa consideração sobre a religião no Novo Testamento, podemos dizer que o culto aos mortos e todas as suas ramificações levaram o apóstolo Paulo a escrever aos Tessalonicenses e exortá-los a ter cuidado com essas crenças. Olha que coisa importante nós levarmos em consideração o contexto religioso que cada livro foi produzido. A força da crença judaica levou o mesmo autor a escrever cartas como Gálatas, por exemplo. Como que é importante perceber que o ambiente religioso, o que os destinatários estavam vivendo, motiva o autor a escrever. Não estamos desconsiderando que existe uma presença, no caso, uma presença divina, um Deus que está conduzindo todo esse processo de produção das escrituras. Mas nós estamos dizendo que aquilo que motiva o escritor humano a escrever um documento, um texto, é uma necessidade real de pessoas reais. São conflitos, muitas vezes, são dúvidas doutrinárias. E então, como nós vimos aqui no caso, Paulo, quando escreve algumas dessas cartas, ele quer resolver alguns problemas específicos. Como podemos ver nesse ponto seguinte do nosso slide. O livro de João e a carta aos Colossenses têm nas suas mensagens a preocupação de combater o gnosticismo. Como, citando o grande historiador Colângenes, ele vai dizer então que essas duas grandes religiões, elas rivalizaram no período do Novo Testamento. O gnosticismo e que mais tarde vai se chamar de cristianismo, essa fé no Cristo. Inclusive nós temos cartas como Colossenses, provavelmente cartas de João, do apóstolo João, que foram escritas para combater a doutrina do gnosticismo. E vai chegar alguns momentos na história da igreja que o gnosticismo vai ter uma presença muito forte dentro da própria igreja cristã. Então, isso é muito importante quando nós pensamos. A Bíblia foi forjada, foi escrita dentro dessas tensões religiosas. E isso é muito importante para o leitor, para você, aluno, que está trabalhando com a Bíblia como um conteúdo, como um objeto, além de ser um livro inspirado, um livro sagrado, mas como objeto das tuas pesquisas, do teu conhecimento. É extremamente importante você saber. A Bíblia, ela se deu dentro de tensões nesse ambiente religioso que ela foi produzida. Temos falado da importância do contexto religioso.
E os autores e os destinatários dessas cartas, desses livros, viviam nesses contextos que falamos anteriormente. E agora vamos focar em um desses personagens. Lembram, nós falamos anteriormente que a Bíblia, lá no princípio da nossa disciplina, que ela é de dupla natureza, divina e humana. Mais à frente nós vamos falar do fato dela ser natureza divina, mas agora queremos falar de parte desse autor humano, os autores. E o autor está dentro de um contexto social, geográfico, religioso, e não esqueça, é muito importante que você, aluno, perceba isso. Esses contextos influenciarão a escrita, o pronunciamento, como esse autor se dirige a essas pessoas, como ele escreve, que estilo literário ele vai utilizar, porque ele está conectado com o seu ambiente. Quem são esses autores? O que caracteriza esses autores? Gostaria de nós vermos então a partir desse próximo slide. Olhando primeiramente a personalidade dos autores. Pode-se tratar de um texto produzido dentro de um contexto sociocultural, por pessoas que possuíam traços desse contexto, mas a sua abordagem, transmitida de gerações familiares e ainda seus traços pessoais em texto bíblico, quanto produzido nessa esfera, traz essas presenças em seus traços de produção. O que estamos querendo dizer com isso? Queremos dizer que o autor, ele não está desvinculado desse ambiente para quem ele está escrevendo e quem ele é. O autor, ele tem uma personalidade. E uma coisa importante que nós precisamos focar é que Deus, ele escolheu pessoas com personalidade ou personalidades variadas, nessas pessoas que ele escolheu, exatamente para escrever de maneira diversa. Por isso que a Bíblia é um livro extraordinário, um livro que já se fez tantos filmes, tantas novelas, tantas produções literárias. Por quê? Inesgotável, porque foi escrito primeiramente por Deus, que conduz, mas também utilizando homens com seus traços de personalidade. Quem eram eles? E uma coisa importante, podemos ver no próximo slide, aquilo que caracterizava esses homens e como esses textos se tornam tão poderosos. Os profetas que escreveram as Escrituras não eram autômatos, ou seja, eram mais como secretários preparados para anotar o que lhes era ditado. As personalidades dos profetas não eram violentadas por uma intenção sobrenatural. O que isso significa? Significa que eles não foram violentados no sentido de quem eles eram. Deus, ele utiliza dessas pessoas com sua história, o seu ambiente de nascimento, de desenvolvimento, a cultura que eles vieram adquirindo ao longo da vida, e por isso a Bíblia possui essa diversidade. Alguns escreveram, como veremos em seguida, textos extraordinários, com muita complexidade gramatical, e outros com muito mais simples, porque Deus utilizou quem essas pessoas eram, e isso é extremamente importante. Continuando no nosso slide, podemos ver então que eles escreveram com o coração, segundo a consciência que os movia. Por exemplo, diferença de duas personalidades aqui, que é Jeremias, um profeta chamado por muitos de profeta chorão, e o profeta Isaías, um homem de personalidade muito firme, muito contundente na sua mensagem. Isso é extremamente importante para nós vermos essa diversidade dos autores bíblicos. Porém, uma coisa também muito importante que deve ser observada é a formação desses autores. Ora, está se falando de produção literária, de escrever textos, mesmo sabendo que a maioria desses escritores, profetas, eles tinham os seus
no Novo Testamento vai chamar de amanuense, que eram aqueles que andavam junto com o escritor, com o profeta, com o apóstolo, e ouvia as palavras dele e anotavam segundo a sua orientação. No Antigo Testamento, como nós vimos, tinha a figura dos escribas. Mas todos esses autores, eles precisavam ter um nível de intelectualidade, um nível de racionalidade para transmitir àqueles que lhes acompanhavam. Muitas vezes o próprio profeta, o próprio apóstolo escrevia de próprio punho, mas ele precisava ter noção racional, ele precisava ter um esquema de raciocinar, esquema lógico, de argumentar suas ideias. Então, que coisa impressionante aquilo que Deus fez através de homens sábios, entendidos, mas também através de homens muito simples, com pouca instrução. Isso, mais uma vez, podemos dizer, isso dá um valor extraordinário nas Escrituras. Vamos, então, para o nosso material, conferir essa formação dos autores. A formação dos autores bíblicos é muito diversa. Temos homens com uma excelente formação, digna de um chefe de Estado, bem como homens simples, com provável pouca instrução formal. Como falamos anteriormente, essa diversidade da formação dos autores é perceptível. No próximo slide, nós vamos dar uma olhada, exemplos de pessoas e de seu nível de formação, capacidade argumentativa, mas que foram usados por Deus nesse trabalho extraordinário de escrever aquilo que nós temos hoje e chamamos de Escrituras Sagradas. Na corte real, por exemplo, Moisés aprendeu a ler e a escrever e foi instruído na cultura egípcia. Falava a língua do Egito e o acadiano, uma língua da Babilônia, além do hebraico, sua língua materna. Ele provavelmente estudou os clássicos babilônios. Ora, Moisés é uma figura extraordinária. É bem verdade que hoje se trabalha na ciência histórica, arqueológica, a etnologia, muitos questionamentos sobre a existência histórica de Moisés. Quando nós falamos de existência histórica, estamos dizendo que talvez, segundo essas perspectivas científicas, Moisés não teria existido como pessoa histórica. Ele não viveu em um lugar específico, em um tempo específico, mas ele teria sido uma criação literária dos autores do Antigo Testamento. Não consideramos nesta abordagem esta perspectiva. Consideramos Moisés uma figura histórica que realmente viveu naquele período e que tem toda essa narrativa em torno dele, constituindo, sem dúvida, algo extraordinário desse arcabouço da história das Escrituras. Como vimos, Moisés teve uma educação extraordinária e provavelmente Deus, que conduzia e que conduz a história, tinha em mente usar Moisés para uma obra tão extraordinária. Mas não foram somente pessoas como Moisés que Deus utilizou. Deus utilizou alguém do mesmo calibre, como vemos no último ponto do nosso slide, Lucas, segundo a tradição da igreja, um médico. Deus usou também Paulo, um homem muito bem formado, estudou na melhor escola rabínica do seu tempo, mas também Deus utilizou homens como Pedro, como Amós, homens tidos como pessoas extremamente simples, pessoas de pouca formação, talvez com pouca capacidade argumentativa, com essa racionalidade que nós pensamos hoje. Mas quando você lê as cartas de Pedro, quando você lê o livro de Amós, você percebe que essas pessoas, segundo a sua lógica, segundo a sua racionalidade e aquilo que eles possuíam, eles argumentaram e foram compreendidos. Essa é a coisa mais importante. Deus usou autores humanos, assim como você.
Caro aluno e cara aluna, até aqui você percebeu que nós falamos de elementos imateriais na produção, na estruturação das Escrituras. Falamos de contexto cultural, como o caso da língua escolhida ou das línguas escolhidas para a escrita desses textos. Falamos de ambiente socio-religioso, socio-geográfico. Falamos agora de autores que Deus utilizou suas personalidades, seus conhecimentos, e agora nós migramos, nós partimos para a parte material do texto, a parte material da produção das Escrituras. Como eu já falei anteriormente, cada momento, em cada período da história e em cada ambiente se utilizava uma técnica, um material para escrever, por exemplo. E a Bíblia, ela não foi privilegiada no sentido de dizer, não, como é a Bíblia, então ela terá um material específico, um material especial, uma tinta especial, um material para receber essa escrita especial. Não, ela foi produzida igual se produziu provavelmente os textos antigos que se escrevia nos muros, se escrevia em pedras, foi o mesmo material utilizado pelas Escrituras. Vamos dar uma olhada então no nosso material, aquilo que vamos estar tratando nesse nosso momento de produção do conhecimento. Os instrumentos utilizados para a escrita. É importante dizer que a evolução dos instrumentos para a escrita esteve associada à evolução do material que receberia essa mesma escrita. Porém, mesmo depois da descoberta das bases mais finas, que possibilitavam melhor acabamento, instrumentos e materiais variados permaneceram coexistindo até certo ponto da história. O que isso significa? Isso significa que houveram momentos onde a escrita era talhada, como veremos em seguida. Houveram momentos onde a escrita era cursiva, através de material mais delicado. Mas tudo isso foi extremamente importante para cada momento. Isso faz parte desse acervo cultural da humanidade. Assim como textos conhecidíssimos como a Epopeia de Gilgamesh, que escreve o surgimento, o desenvolvimento da cultura mesopotâmica e o surgimento do mundo na sua perspectiva, a Bíblia também se valeu da mesma maneira, das mesmas técnicas, dos mesmos instrumentos disponíveis naquele momento. Continuando nos nossos slides, a escolha do instrumento, da escrita e do material no qual se queria escrever, bem como a natureza desse material, tinham grande influência sobre a forma das letras. O que isto significa? Significa que, se você utilizasse um material chamado de cinzel, que era um tipo de formão, uma talhadeira pequeno, que você utilizava para cortar nas bases de pedras, ou então de madeiras, ou então posteriormente de cera sobre a madeira. Então, dependendo do instrumento que você utilizasse, você dava um acabamento mais bonito ou mais rústico para a escrita. Então, é comum nós encontrarmos nas pesquisas em termos da produção das escrituras, alguns textos que foram escritos, por exemplo, com um cisel talhado na madeira, de maneira mais rústica. Depois nós vamos encontrar mais à frente textos melhores produzidos, por exemplo, talhando as letras em cima de uma base de cera numa tábua. E isso já possibilitava uma letra mais bem acabada, mais fácil de compreender, inclusive, né? Lembrando que antes das letras se tinha apenas sinais. Sinais. Eram animais, árvores, o que se conhecia. Essas coisas se conectavam dando sentido na escrita. Só depois, mais tarde, é que será descoberta ou será trabalhado a ideia de
escrita, que aí vai ser chamada de quadrática, depois cursivas, então há uma evolução cultural nesse sentido também. Voltando para o slide, podemos ver que materiais como cinzel, ponteiros, pincel de junco, e o pincel de junco já é um tipo de pincel, um material mais fino, possibilitando uma melhor pintura, um melhor desenho, né? O cálamo, né, por exemplo, quando se começou a trabalhar com estruturas mais lisas, e isso tudo veio dando uma contribuição, uma melhora na produção dos textos. Isso é, com certeza, incrível, é extraordinário quando você você consegue tirar os olhos do texto, como nós temos hoje, e fazer uma viagem no tempo, como é que esse texto foi produzido. Isso é extraordinário. Por isso eu convidei você para nós fazermos uma viagem na história, para nós encontrarmos as pisadas das Escrituras e como que ela foi forjada, como que ela foi produzida e chegou até os nossos dias. Mas um segundo aspecto que é importante nós vermos nesta produção cultural é o que o nosso próximo slide demonstra. Material que recebeu a escrita. Antes nós falamos do material que serviu para escrever. Agora, aqui é o material que recebeu essa escrita. Os autores das Escrituras empregaram os mesmos materiais em uso no mundo antigo. As tabuinhas de barro eram usadas não só na antiga Suméria, já em 3500 a.C., mas também por Jeremias e por Ezequiel. As pedras também eram usadas para fazer inscrições na Mesopotâmia, no Egito, na Palestina, para a gravação do Código de Hammurabi, por exemplo, um código bem conhecido. Então, nós podemos perceber essa diversidade do material, desses elementos materiais utilizados para a produção das Escrituras. Tanto para escrever, como aquele material que recebia a escrita. Podemos ver agora como que o Novo Testamento, por exemplo, finalizando essa parte material daquilo que compõe a estrutura das Escrituras, podemos dizer que muitos foram os materiais usados, ainda que temporariamente por alguns. Por exemplo, pedras para serem talhadas, pedras pintadas com cal na superfície, tábuas revestidas de cera, papiro, pergaminho, cerâmicas, algumas coisas que eu já havia dado uma adiantada sobre isso. Então você pode perceber que o material para a escrita passou também por esse desenvolvimento cultural. Em alguns momentos, bem lá num período remoto da história da escrita, se utilizava então essas bases rústicas, bem rústicas, né? Como o caso das pedras que eram talhadas, e depois chegando ao caso do pergaminho, depois peles de animais que são utilizadas para servir de rolos, onde se escrevia, inclusive há um ganho porque se escrevia dos dois lados. Então o pergaminho, o papiro são evoluções culturais que beneficiaram a escrita e estruturação das Escrituras. Como podemos aplicar esse conhecimento? Um conhecimento até certo ponto técnico, quando nós pensamos em termos de cultura, sociedade, línguas, os autores, como é que aplicamos isso? Que aplicabilidade isso tem? No início dessa aula, no texto que você tem de apoio, eu falei sobre a história do Pedro. Alguns questionamentos do amigo do Pedro sobre a sustentação, como ele sustenta a sua fé. Na prática, nós podemos responder ao amigo do Pedro. A Bíblia precisa ser compreendida no seu contexto primário. A compreensão da estrutura da Bíblia é importante para que se entendam certas particularidades do texto sagrado.
A compreensão das línguas bíblicas ajuda na boa compreensão do texto. A Bíblia faz parte da história da escrita. Esta é uma aplicação, uma maneira que podemos aplicar, é enxergar que a Bíblia não é um livro místico, simplesmente onde por algum guru foi produzido e não temos a história da sua produção. O que temos visto, focando no aspecto imaterial e no aspecto material, é que a Bíblia ela possui uma trajetória, uma história de produção, e nós podemos identificar os vários momentos e processos dessa produção. Então, um excelente argumento ou uma excelente afirmação para quando você estiver tendo que defender a veracidade das Escrituras ou mesmo sustentar as Escrituras historicamente no seu processo de produção, de transmissão, como que ela chegou até nós aqui com tanta força. Finalizando então essa nossa parada, essa nossa trajetória pela história das Escrituras, mas agora na sua estrutura, como que as Escrituras se estruturou e chegou até nós da maneira em que ela é. Como que podemos afirmar a sua importância, a sua envergadura, por não ter sido um livro produzido a qualquer modo, mas a forma da sua produção, a forma da sua estruturação, dá muito crédito e muita validade a ela. Podemos afirmar o seguinte, conforme temos os nossos slides. Primeiro, podemos afirmar que as Escrituras se valeram de todo o aparato cultural existente no decorrer de sua escrita. Podemos seguir dizendo que os contextos forjam identidades e discursos. O que isso significa? Por exemplo, uma língua, ela expressa valores. A língua é um dos elementos mais poderosos de uma cultura. Se um povo não tem ou não conhece a sua língua, não tem a estrutura da sua língua, isso enfraquece culturalmente. Por isso que o alvo dos antropólogos, das pessoas que chegam em uma civilização que não possui uma língua organizada, estruturada, essa é uma das primeiras buscas, uma das primeiras providências para que este povo seja fortalecido na sua identidade cultural. No contexto sociogeográfico, forja-se a identidade. No contexto religioso, forja-se cosmovisões. Na cultura material, forjam-se técnicas e habilidades. Então, caro aluno, aluna, o que nós percebemos aqui nessa aula de hoje, nessa presente aula, é como que a Bíblia ela foi estruturada materialmente e imaterialmente. Isso dá uma validade histórica e com certeza deve aumentar o nosso prestígio em relação às Escrituras, porque realmente é um livro incrível.